falar em cirurgia robótica? Quando a gente fala esse termo, a maioria das pessoas pensa que é algo assim feito pelo Elon Musk, né? Algo futurista. Mas não é exatamente isso. A cirurgia robótica ou cirurgia assistida pela robótica já é uma realidade na maioria dos hospitais de ponta do mundo e do Brasil. E a especialidade que mais se beneficia dessa técnica é a urologia, na cirurgia de tratamento contra o câncer de próstata. Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe um convidado que é urologista e especialista nessa área. E ele vai tirar algumas dúvidas com a gente. Então fica ligado até o final, que está começando mais um episódio do programa Papo de Médico com o Dr. Rodolfo. Dr. Hugo, obrigado novamente pela sua participação no programa. Bom, hoje a gente vai conversar então sobre cirurgia robótica, né? Perfeito. Explica pra gente o que é a cirurgia robótica. Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que quando a gente fala em cirurgia robótica, ela é uma cirurgia por robô assistida, né? Então, quem faz a cirurgia é o médico, basicamente, através das pinças robóticas, né? Então, hoje, basicamente, um robô ele é formado por 3 partes. O console, que é onde o cirurgião fica e faz a coordenação dos movimentos do robô. Tem o carrinho do paciente, que é onde ficam os braços robóticos com as pinças, e tem um carrinho onde ficam os monitores, insufladores e a central, digamos, de processamento de todos esses dados. Basicamente, a cirurgia robótica, o médico ele tem acesso a uma câmera que é inserida dentro do paciente. Essa câmera ela dá uma visão aumentada aproximadamente em 10 vezes o tamanho normal da estrutura, em até 10 vezes, uma visão em 3D magnificada, onde ele consegue ter uma visão privilegiada e a manipulação dessas estruturas através dessas pinças robóticas. Lembrando que o movimento é 100% controlado pelo cirurgião. A máquina em si, ela não faz nada. Então eu acho que essa que deve ser a principal dúvida do paciente, né? Eu acho que quando tu fala para o paciente que é uma cirurgia robótica, ele deve pensar, deve ter ali um robozinho que vai lá e opera, né? Isso. Mas não é isso, né? Não, na verdade são pinças instaladas, apropriadas, multiarticuladas, né? Elas têm em torno de 7 graus de movimentos, então isso permite uma liberdade de movimento interno muito grande, até melhor do que a mão humana. E o fato dela estar guiada pela parte tecnológica do robô, ela filtra esses movimentos. Então, a mão do cirurgião, por exemplo, ela pode tremer, mas na plataforma robótica ela filtra, então, esses tremores. Então, você consegue um movimento extremamente refinado, de estruturas que estão muito visíveis, que podem ser minuciosamente dissecadas e preservadas. Aí o benefício da cirurgia robô assistida. E tu utiliza o robô praticamente só para câncer de próstata, né? Ou faz outras também? Ela pode ser usada, na verdade, assim, para diversas cirurgias, mas na urologia, de longe, a mais utilizada é a cirurgia de próstata, que é a prostatectomia radical. Nefrectomia parcial, que é quando o paciente tem uma lesão renal, um tumor, e nós vamos retirar parte do rim, ela dá um ganho assim extraordinário na realização da cirurgia, pela exposição e por possibilitar a reconstrução mais fácil da onde foi retirado o nódulo e não o rim inteiro. Então você consegue ser mais, digamos assim, preservar mais o órgão. E também retirada da bexiga, também pode ser feito por via laparoscópica e robótica. Mas definitivamente o ganho maior é, em primeiro lugar, a prostatectomia e em segundo a nefrectomia parcial, que é a retirada do tumor do rim, sem retirar o rim. Sim. E o que tu acha de que muda assim no resultado para o paciente? Falando em termos da cirurgia prostática, o fato de você ter um acesso melhor, com uma visão melhor e uma dissecção mais refinada, você consegue preservar estruturas nobres, que pode ser que não sejam tão bem preservadas na cirurgia aberta ou na cirurgia videolaparoscópica. Por exemplo, existe um feixe vasculo-nervoso que passa lateralmente e superiormente em cima da próstata. E isso, quando machucado, quando lesado durante a cirurgia, pode ocasionar impotência, né? Também tem o esfíncter uretral, que é responsável pela continência urinária. Esse esfíncter, quando lesado ou quando inadequadamente manipulado, também pode trazer uma sequela de incontinência urinária pós-operatória. Então, o principal ganho é esse refinamento da técnica com preservação das estruturas. O paciente não tem cortes grandes, então são pequenas incisões.
Pelo fato de serem pequenas incisões, a recuperação e a dor pós-operatória é bem menor. E por você estar vendo melhor as estruturas e conseguir separar vasos, nervos de forma adequada e uma dissecção adequada, você consegue fazer com que a cirurgia sangre menos. Então é uma cirurgia menos agressiva e menos mórbida para o paciente. Automaticamente a recuperação ela é mais rápida. Dói menos, sangra menos, volta mais rápido às atividades. Exatamente. Em síntese seria menor tempo de internação, menos dor pós-operatória, uma recuperação com retorno às atividades mais rápidas e com menos chance de sequelas. O normal é quanto tempo de internação? Em vias normais, a gente deixa o paciente de 2 a 3 dias. Na robótica, ele vai embora no dia seguinte. Tá. É um dia. Não Isso é unânime. Não é no mesmo dia, então. Né? Não, porque até ele é submetido à técnica sob anestesia geral. Então, pela própria anestesia, enfim, é uma cirurgia de certa forma grande, apesar de não ter maiores traumas decorrentes da tecnologia. A gente deixa um dia no hospital. Outra vantagem bastante grande é um paciente que faz essa cirurgia, ele tem que usar uma sonda no canal, uma sonda uretral. Essa sonda, numa cirurgia convencional, ela fica mais tempo. Com a cirurgia robótica, como a anastomose, ela é muito mais hermética, fica muito mais fechada. As costuras, né? Para quem está vendo. A emenda do canal, 5 dias é o suficiente para você tirar uma sonda contra 10, 15 dias de uma técnica normal. Tá. Eu não sabia que influenciava no tempo de retirada da sonda também. Muito. É 1/3, basicamente, do que a gente deixa tradicionalmente. As suturas, elas são visíveis, estão muito em cima e ela fica totalmente fechada. Tá. E tu nota, então, bastante diferença na parte da preservação sexual? Com certeza. Existe um ganho. E antes de começar a técnica, a gente dizia, não, mas bem executado, né? Qualquer cirurgia é preservadora e consegue dar bons resultados. É verdade. Mas quando você consegue ver no dia a dia a outra técnica, o refinamento e o que ela pode preservar, existe com certeza superioridade, é inegável. Quanto tempo demora uma cirurgia com robótica? Uma prostatectomia? Em média, umas 3 horas. 3 horas de 3 cirurgia. horas, tá? Vai variar de cirurgião para cirurgião, naturalmente, mas em média aí umas 3 horas. Porque você também não vai fazer uma cirurgia dessa às pressas. Você tem possibilidade de dissecar adequadamente, com cuidado, você acaba também levando mais tempo. Outra coisa responsável, talvez o tempo cirúrgico em si, interno do paciente, não seja tudo isso, mas que existe todo um preparo de posicionamento das pinças, docagem, que é a colocação da plataforma robótica. Isso por si só aí já vai levar uma meia hora, uns 40 minutos, até falar assim, vamos começar a cirurgia propriamente dita. Na cirurgia robótica da prostatectomia, né? O cirurgião principal estaria no comando do aparelho, né? Aparelho. Do joystick ali. E aí, tu conta daí com mais quantos assistentes na cirurgia? Em campo fica um cirurgião, né, que tem acesso a aspiradores, a pinças, troca de pinças que eventualmente venha a ser necessário, que é necessário fazer durante o procedimento, e uma instrumentadora especializada na técnica robótica. Basicamente os dois em campo, mais você fora, e no console. No vídeo você faz em 2 também? No vídeo eu uso uma técnica que são 3. Um para câmera, um para auxiliar e eu para operar. Tá. Então são 3 também, só que os 3 em campo. Uma outra coisa que seria importante falar aqui, que nesse caso o ganho da robótica é a ergonomia para o cirurgião. A videolaparoscópica ela é extremamente não ergonômica, né? O posicionamento para as suturas, para as dissecções, elas são braços abertos, cansa-ombro. Isso traz, de certa forma, se uma cirurgia demora, um cansaço para o cirurgião e automaticamente isso vai se refletir também no resultado da cirurgia. O fato da ergonomia ser melhor na parte robótica, isso reflete na qualidade da cirurgia. Cansa menos, automaticamente você consegue dar mais qualidade para o procedimento. E como é que está a situação do câncer de próstata no Brasil hoje em dia? Bom, é o câncer mais frequente na população masculina. A triagem prostática hoje ainda é um dos principais fatores que permite você fazer a detecção precoce e que proporciona a cura. Por que detecção precoce? Quando a gente fala em fazer o diagnóstico, em fazer exame de PSA, exame de toque, não está evitando o câncer de próstata. Ele permite que você faça um diagnóstico precoce de forma que você possa tratar esse paciente sem ser tão agressivo, preservando todas essas estruturas.
futuras, né? Então, o que a gente recomenda hoje seria a partir dos 45 anos, PSA anualmente, a partir dos 50, além do PSA, o exame de toque. Se tem histórico familiar de câncer de próstata, né, como pai, avós, enfim, familiares de primeiro grau, a gente sugere que essa triagem comece mais cedo, aos 45, com PSA e toque. Tá. E a etnia do paciente muda alguma coisa? Também. Fator de risco, então, histórico familiar e pacientes da raça negra é uma população que está mais predisposta a desenvolver a doença, então mais frequente, e em idades mais precoces. É um fator de risco importante. Raça negra e a questão do histórico familiar. E tu acha que a prevenção no Brasil ela está sendo suficiente? Tu acha que precisa mais engajamento? A nossa população, as mídias, etc., elas estão muito evoluídas e quase todo mundo tem acesso a isso. Então, o paciente hoje ele já está bem mais orientado. Mas ainda existe um certo tabu e talvez na saúde pública ainda deixe um pouco a desejar, né? A questão do acesso aos exames, talvez nem tanto, mas a urologista fazer um exame de toque adequado e assim por diante. Eu acho que as campanhas, né, na urologia, eu acho que elas são mais abrangentes. Perfeitamente. Né? Eu acho que provavelmente, eu acho que até a aceitação do paciente tem aumentado muito nos últimos anos, né? Com essa penetrância das redes sociais e as campanhas, então as pessoas estão ficando conscientes e elas já não têm mais aquele preconceito nem em relação a fazer o diagnóstico e nem ao tratamento, né? Que antes era uma coisa, vou fazer o toque, imagina. Hoje o paciente já procura, eu vim fazer o exame de próstata, né? Já se referindo ao PSA e ao exame de toque. Sim, ele já tem uma conscientização, Se né? tem um mínimo de cultura, ele já procura ativamente isso. E às vezes tem muitas vezes o próprio um amigo, né, fala, ó, cara, tu tem que ir lá, né, e tal, e tu tem muito paciente jovem com câncer de próstata? Eu tenho um paciente que eu fiz um diagnóstico de câncer de próstata com 40 anos de idade. Foi identificado nos exames de rotina um aumento do PSA. Ele já tinha tido uma neoplasia, um melanoma, uma doença de pele, então por esse motivo já ficava de olho, já tinha um acompanhamento anual, subsequente, decorrente da doença, e aos 40 anos de idade foi identificado então uma lesão inicial na próstata, foi feito o tratamento cirúrgico e graças a Deus está muito bem, inclusive da parte sexual, porque realmente é dramático num paciente jovem, tão jovem, né, uma doença que eventualmente venha a deixar sequelas. Depois nós fizemos mandamos ele para um geneticista e foi feito toda uma análise genética. Ele tem algumas mutações, inclusive para tumor de pâncreas. Então, anualmente, são feitos exames de rotina para toda a parte abdominal, mas dando uma atenção específica para pâncreas. Né? Tá. Então, ele já tem 2 tumores primários e risco para desenvolvimento de outro. Esse foi o mais jovem. Depois desse, os outros todos foram acima de 50 anos ou mais. Olha só. Na minha especialidade também, o câncer coloretal, o mais comum é acima de 50. Perfeito. Né? A gente fala o mais comum, mas volta e meia tem paciente jovem, Com certeza. de 40 anos, 39, com câncer coloretal, né? Mas então na tua área não é tão comum, então. Eu achava que teria mais pacientes assim, Na jovens. minha amostragem, ela não é tão frequente. O que ocorre é a hiperplasia, né? Que é o aumento do volume prostático, do tamanho. E com o aumento do volume da próstata, como a uretra passa no meio da próstata, esse aumento de volume pressiona a uretra, então esse paciente tem redução do jato urinário. Vamos dizer que ele tenha um pouco mais de dificuldade para urinar. E isso ocorre em idades mais cedas, mais precoces do que os 50 anos. Agora, o diagnóstico de neoplasia é mais difícil, né? A minha experiência pessoal realmente foi essa amostragem. A hiperplasia não é fator de risco para... Não, a hiperplasia não está relacionada a um fator de risco para desenvolvimento de tumor de próstata. Você pode ter exatamente a mesma chance num paciente com a próstata pequena ou na próstata grande. Inclusive, a triagem vai ser a mesma, né? Os exames de rotina. O que muda é o cuidado, né? Porque naquele que tem hiperplasia, eu vou ter que cuidar da dificuldade de urinar do paciente. Naquele que tem uma próstata pequena, eu vou só realmente fazer os exames de rotina. Tá. E como é que é o roteiro do tratamento?
qual paciente que vai para radioterapia, para químio, para cirurgia? Como é que é o esquema? Perfeitamente. Bom, a jornada do paciente depois do diagnóstico do tumor de próstata, se ele é uma doença localizada, quando eu digo localizada, ela está restrita à próstata, o tratamento padrão ouro é a retirada da glândula com a lesão. Basicamente isso, e muitas vezes associado à linfadenectomia, que é a retirada dos gânglios pélvicos, você consegue a mais de 90%, 95% do índice de cura. Como segunda opção, e também com um índice de curas razoavelmente parecidos, vem a radioterapia. Né? Também pode ser indicado para esse tipo de paciente, não envolve a retirada da glândula. Então você faz a irradiação da região pélvica ali e basicamente trata a doença. Só tem uma desvantagem que quando eu tenho recidiva da doença no local onde eu fiz a radioterapia e eu quero voltar para o tratamento cirúrgico de resgate, ele é uma cirurgia mais traumática, porque um tecido que já foi irradiado, que já foi tratado, é diferente de um tecido virgem que eu vou tratar primariamente com o tratamento cirúrgico. Então, nesse caso, o índice de incontinência e de impotência ele é muito maior. Tá. Então, se eu for pensar numa condição ideal, num diagnóstico precoce, hoje o paciente que está com uma doença inicial, eu dou padrão para ele cirúrgico hoje, retira essa próstata. Se por uma eventualidade eu não consigo dar cura e ele vem a ter recidiva, eu posso irradiar essa região como uma segunda linha, como uma segunda escolha, um resgate, de forma que ele vai ser tratado e também vai atingir, na grande maioria, uma boa chance de cura. Já aqueles pacientes que têm doença extraprostática, aí a cirurgia ela realmente não está indicada, porque eu vou trazer todo o trauma cirúrgico, enfim, toda a parte, digamos assim, de cicatrização, de evolução, de recuperação, e eu não vou dar cura porque eu tenho doença fora da próstata. Nesse caso, é hormônio. Tá. A gente chama de hormonioterapia, né? Mas assim, é interessante até conversar um pouquinho sobre isso, porque o câncer de próstata ele é alimentado pela testosterona. Então, quando a gente fala que eu vou fazer uma hormonioterapia no paciente, o que eu vou fazer é supressão de testosterona, nada mais é do que uma castração, que pode ser química, recebe as injeções mensais ou anuais ou trimestrais que vão fazer a supressão da produção testicular de testosterona. Basicamente, ele entra em nível de castração, que é uma testosterona menor do que 20, e a doença adormece. Eu não estou falando em cura, estou falando apenas em controle. Pode acontecer depois de um determinado período a doença ficar resistente à castração. Então, apesar da testosterona estar baixa, ele começar a crescer independente disso. Mas, de início, o tratamento basicamente seria essa chamada hormonioterapia. Então, digamos que é a terceira linha para aqueles pacientes que eu já não tenho mais objetivo de cura. Eu vou conseguir dar uma sobrevida para esse paciente, uma qualidade de vida melhor por algum tempo. Já que você tocou no assunto da testosterona, né? A testosterona ela não causa o tumor de próstata, né? Ela só alimenta ele, né? Perfeitamente. Todos nós, homens, temos testosterona, tá? Mas o tumor de próstata, depois de desenvolvido, a gente sabe que a glândula a próstata em si, ela é alimentada pela testosterona. Então, ela existe um efeito sinérgico sobre o tumor e o crescimento. Então, a partir do diagnóstico, se eu não tratar com a cirurgia ou com a radioterapia da forma como nós conversamos, a testosterona alta, ou enfim, a testosterona ela é, entre aspas, um fator de risco. Então eu vou tratar esse paciente tirando testosterona. Lembrando que a castração ela só está indicada nos casos de doença metastática, quando a doença está fora da próstata. Fora isso, os pacientes com doença localizada definitivamente não vão fazer esse tipo de tratamento. E como é que entra nessa história toda aí o paciente que faz reposição de hormônio, de testosterona? O que faz a reposição? A gente está falando em reposição, algo que está faltando e a gente vai ficar isso com níveis fisiológicos, né? E se estivesse produzindo normal, eles teriam uma testosterona de 600, 700, 400, 500. Né? Então, a reposição ela não é fator de risco, ela é uma coisa fisiológica. Eu estou repondo algo que está faltando e que é necessário para nós. Mas, por exemplo, chega um paciente no consultório com 40 anos. Perfeito. Tá? E por algum motivo você vai indicar uma reposição hormonal para ele. Ok. Tu tem que fazer daí antes um screening assim mais minucioso para o câncer de próstata ou não existe a necessidade? Teoricamente, se eu vou repor, ele não é fator de risco. Mas está indicado fazer toda uma triagem, não só da parte prostática, como função hepática, até porque é metabolizado pelo fígado, mas eu faço e é já indicado fazer PSA, avaliar tamanho da próstata, já que eu vou usar testosterona, eventualmente isso pode ser um estímulo ao aumento do volume da glândula, mas não posso dizer que seja um fator de risco para isso. É feito como cuidado.
Então, esse paciente já é hipogonádico, precisa de usar testosterona externa, e aí eu vou avaliar e acompanhar todos os órgãos que estão envolvidos na metabolização desse hormônio. Essa semana teve no Fantástico uma reportagem especial sobre os bodybuilders e a utilização de testosterona, né, Perfeito. de anabolizante. Esses pacientes, eles são pacientes de risco para câncer de próstata? Esses pacientes, quando usa nesses níveis tem que tomar um cuidado também, porque a mídia sempre faz muito alarde, né, em relação a essa parte hormonal, né? Mas agora, filtrando isso e levando em consideração aqueles pacientes que usam de forma exagerada, muitas vezes 2, 3 tipos, variedades de testosterona, eles têm fator de risco para muitas coisas, né? Câncer de fígado, câncer de próstata, e aí é um mundo meio que sem fronteiras, né? E realmente é um fator de risco, sim, mas aí eu diria que geral, não só para câncer de próstata. Tá. E tu tem pacientes que fazem uso de anabolizante, que vêm consultar com você, fala, doutor, eu venho porque eu estou preocupado, eu uso hormônio e tal, eu queria saber se eu estou correndo risco maior. Então, tem esse paciente que chega? Tem esse paciente e isso é cada vez mais frequente, né? Ele sabe dos riscos e mais consciente, entre aspas, ele faz uso porque ele quer ter o benefício naquele aspecto e não cabe a nós fazer julgamento, a gente vai cuidar, né? E eu cuido não só da parte urinária e urológica, rins, vias urinárias e próstata, eu peço função hepática, enfim, todos os exames envolvidos nisso, ultrassom de abdômen total e cuida do paciente, né? Oferece para ele o cuidado necessário. E num paciente que... E o aconselhamento. Sim. Né? Porque a longo prazo isso traz algumas situações, dentre elas atrofia testicular, com desenvolvimento de fibrose, depois quando ele quiser voltar a ter a testosterona endógena, se ele já usou por muito tempo e já provocou fibrose testicular, ele não vai conseguir. Então daí nesse momento ele vai precisar usar externo, ele não consegue ficar com a testosterona fisiológica. E num paciente que faz uso de anabolizante, de hormônio, e é diagnosticado com câncer de próstata, tudo tem que parar, suspender completamente, né? Perfeitamente. E aí depois que ele está curado, quanto tempo depois que ele pode voltar a utilizar a reposição? Hoje a reposição hormonal em pacientes com câncer de próstata tratados adequadamente com PSA zerado, ela já é segura. Tá? Eu diria que por baixo, 1 a 2 anos com PSA zerado, se eventualmente esse paciente se torna hipogonádico ou tem necessidade de reposição, pode ser feito com segurança. Só que isso tem que estar dentro de um protocolo estrito e ter certeza e o acompanhamento que ele não tenha uma recidiva bioquímica, né, que é o aumento do PSA, que ele não tenha doença ativa. E no menor sinal eventual de uma recidiva bioquímica, interrompe a reposição. Se o PSA aumenta um pouquinho, já... Perfeitamente. Mas, claro, então esses pacientes eles são eleitos para isso. E tem uma população específica que já teve câncer de próstata, mas que está, entre aspas, curado dentro daquele segmento, que está hipogonádico, com todos os sintomas decorrentes da testosterona baixa, que você pode repor com segurança. Tá. Então tá. Eu achei que teria um tempo maior. Não, hoje... Tendo já, claro, todo um acompanhamento, né? A gente sempre deixa isso muito claro para não criar interpretações diversas, né? Mas fazendo um segmento adequado, com índices adequados do PSA e controle da doença, pode se repor com segurança, sim. Beleza. Inclusive, né, nos congressos existem plenárias e temas que são tópicos disso, reposição hormonal em câncer de próstata, Então, que já está tratado. É seguro, então, depois de um tempo. Exatamente. Tá, legal. Bom, acho que é isso, né? A gente cobriu vários temas ali, do robótica, câncer de próstata, até reposição hormonal, né? Exatamente. Até se às vezes é um tema para um outro bate-papo, né? Bate-papo. Hoje é um mundo bastante atrativo, mas que traz também alguns cuidados que é bastante necessário. Beleza. Doutor Hugo, obrigado pela participação, tá? Então esperamos mais vezes aqui no programa para outros assuntos. Obrigado você, Rodolfo. Obrigado pela iniciativa e pela oportunidade. Estamos à disposição. Beleza, obrigado.